Entre os capítulos 2 e 3, passaram-se cerca de 30 anos. A nação havia passado mais de 400 anos sem ouvir a voz de um profeta. Foi quando entrou em cena um dos personagens mais fascinantes do Novo Testamento, João. João era filho de um casal de idosos, Zacarias e Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João era primo de Jesus, sendo 6 meses mais velho. João começou seu ministério no deserto da Judéia com uma mensagem que era, na realidade, um chamado ao arrependimento. E arrependimento significa mudar a forma de pensar e agir de acordo com essa mudança. Arrependam-se foi a primeira mensagem de João Batista, mas também foi a primeira mensagem de Jesus, a primeira palavra no ministério dos 12 discípulos, foi a primeira palavra nas instruções de Jesus após a ressurreição, foi a primeira palavra da pregação de Pedro e foi a primeira palavra do apóstolo Paulo em seu ministério. João queria que as pessoas soubessem que o reino dos céus estava chegando. Por isso, ele era incisivo na sua pregação. Seus ouvintes deviam arrepender-se e estar preparados para esse momento. Como Mateus escrevia para um público judeu, ele preferiu usar o termo reino dos céus em vez de reino de Deus, por razões de reverência, para evitar ofender seus leitores judeus que normalmente rejeitavam referências diretas a Deus. João Batista era o precursor do Messias, conforme as profecias. Aquele que prepararia o caminho. O caminho de quem? Em Isaías, o original hebraico diz que era o caminho de Iavé. E Mateus nos conta que era o caminho do Senhor, no caso de Jesus. Com isso, Mateus declarou a divindade de Jesus. João preparava o caminho do Senhor através da sua mensagem de arrependimento. Ele foi modelado conforme o profeta Elias, tanto em sua personalidade como em seu ministério, que ousadamente chamou Israel ao arrependimento. Tanto Elias quanto João tiveram ministérios muito sérios e simples. Eles usavam roupas rústicas e viviam no deserto de forma rigorosa, distanciados do conforto e do luxo da cidade. Essa aparência simples e o estilo de vida rigoroso eram um símbolo visual forte que denunciava o pecado do povo, enfatizando a urgência da sua mensagem de arrependimento. Depois de descrever o pregador, Mateus passou a descrever quem eram os seus ouvintes. Pessoas de todos os tipos e classes sociais iam até João para ouvi-lo e ser batizados por ele. O batismo era uma prática comum entre os judeus como uma exigência apenas para os gentios que queriam se converter ao judaísmo. No entanto, o batismo de João foi revolucionário porque inverteu o foco tradicional. O batismo era para pecadores arrependidos. Ora, nenhum judeu jamais se considerou um pecador excluído de Deus. Para um judeu dos dias de João, submeter-se ao batismo era como dizer: confesso que estou tão distante de Deus quanto um gentio e preciso me reconciliar com ele. Portanto, o que aconteceu ali foi uma verdadeira obra do Espírito Santo de Deus. Pela primeira vez em sua história nacional, muitos dos judeus reconheciam individualmente seu próprio pecado e sua própria necessidade urgente de Deus, e assim eram batizados. A pregação de João criou um movimento de reavivamento. Seus seguidores formaram um grupo significativo dentro do judaísmo que se manteve além do período do Novo Testamento. A influência da sua pregação ainda podia ser vista décadas depois da sua morte. O batismo de João foi tão único que ele ficou conhecido como João Batista ou João o Batizador. A diferença entre o batismo de João e o batismo cristão é que o batismo de João era um batismo de arrependimento para remissão de pecados. Já o batismo cristão é mais que isso, é ser batizado em Cristo na sua morte e ressurreição. O batismo de João era essencialmente preparatório, enquanto o batismo cristão é inclusivo e identificador.
A confissão de pecados foi outro aspecto importante e complementar ao chamado de João ao arrependimento. Essa confissão de pecados por indivíduos era algo novo em Israel. Havia uma confissão coletiva no grande dia da expiação e confissões individuais em certos casos específicos, mas não um grande desabafo espontâneo de pessoas arrependidas, cada uma por si, como aconteceu no tempo de João. Deve ter sido uma cena comovente de se ver. Nos versículos 7 a 12, temos a introdução a dois importantes grupos do judaísmo do primeiro século, os fariseus e os saduceus. Eram dois grupos muito diferentes que sempre estavam em conflito, mas que juntos formavam a classe espiritual dominante em Israel. Os fariseus eram um grupo religioso e político popular, conhecido por sua estrita observância à lei de Moisés e, mais ainda, à tradição oral. Eles se consideravam santos ou separados. Pertenciam principalmente à classe média e tinham uma grande influência sobre o povo e as sinagogas. Já os saduceus eram um grupo de elite que dominava a vida religiosa e política da Judéia. Aceitavam apenas a lei de Moisés como autoridade divina e rejeitavam a tradição oral. Controlavam o sumo sacerdócio e o sinédrio, que era o conselho governante dos judeus. João refere-se a esses fariseus e saduceus como uma raça de víboras, ou seja, homens astutos e malignos. Ele os acusou de um falso anseio pelo Messias, sem o verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Por isso, exigiu deles frutos que correspondessem a um verdadeiro arrependimento. Eles acreditavam na ira vindoura, mas somente para os gentios e para os ímpios de Israel. Mas João deixou claro que eles não escapariam da justa e merecida ira divina. Naquela época, era amplamente ensinado que ser descendente de Abraão era suficiente para a salvação de qualquer judeu. Mas João advertiu aqueles líderes a não confiarem nisso. Eles também precisavam se arrepender dos seus pecados. E João estava ali, como um portador de um machado afiado que derrubaria toda árvore inútil. Ao mencionar a pessoa de Jesus, João se colocou em uma posição de escravo. Ele quis deixar claro que Jesus era revestido de uma autoridade e poder infinitamente maiores do que aquele que se via através dele. A frase batizará com o Espírito Santo e com fogo referia-se a um ato de Jesus com duas manifestações distintas. A primeira seria o batismo com o Espírito Santo, como um sinal de capacitação, no sentido de conceder aos fiéis a constante presença de Deus, o poder para pregar o Evangelho e a distribuição dos dons espirituais para a edificação da igreja. E a segunda manifestação seria o batismo com fogo, como um sinal de julgamento para os ímpios, como João Batista reforça no versículo 12, e como um sinal de refinamento para os cristãos. Assim como o ourives usa o fogo para refinar o metal, as dificuldades e as tribulações seriam instrumentos de refinamento para a fé dos cristãos. Os versículos 13 e 14 narram um momento significativo em que Jesus aparece pela primeira vez depois de adulto. Ele foi até João, porque também queria ser batizado. João reconheceu a ironia daquela situação. Afinal, Jesus não tinha do que se arrepender. Seria mais apropriado que ele batizasse João, e não o contrário. Mas Jesus alegou a necessidade desse ato como um passo essencial na sua missão, a qual seria plenamente cumprida na cruz. O batismo, como uma ordenança externa, era, até mesmo para Jesus, o caminho designado para a plenitude do poder espiritual, como se viu a seguir. A descida do Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba, demonstrava que ele iniciaria seu ministério público no poder do Espírito de Deus. A voz de Deus Pai, ouvida do céu, serviu a dois propósitos principais. Para Jesus, como um sinal da aprovação e da unção divina antes de iniciar seu ministério público. E para João Batista foi o sinal de que aquele que ele tinha batizado era, de fato, o Messias prometido.
Além disso, aqui nós vemos a relação de amor e cooperação entre as pessoas da Trindade, em uma ocasião em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestaram simultaneamente. Deus amou tanto seu Filho que lhe deu o mundo como sua possessão, mas também amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho para a redenção. Uma vez batizado, Jesus estava pronto para começar sua vida pública. E esse começo não foi nada fácil. Seu primeiro encontro foi com o próprio Satanás. E esse será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito. Não perca, até lá.